Os 5 números que todo dono de academia precisa saber de cabeça. Você não pode gerir o que não mede. E o que não é medido, piora sozinho. Então, muitas vezes a gente vive num achismo danado, né, pessoal? A gente vive numa situação em que a gente acha que tem tantos alunos, a gente acha que ganha tanto, a gente acha que sabe fazer aquilo ou outras coisas. E, na verdade, quando a gente acha, a gente tem grande chance de estar achando errado. Nós não podemos achar, nós precisamos ter a certeza. Então, nós vamos trazer para vocês 5 métricas que todo dono de academia precisa ter. Trazemos aqui para vocês nesse primeiro instante que a dificuldade que eu sempre tive quando nas minhas academias, eu tenho academia já há 22 anos que eu trabalho com academia de jiu-jitsu, né? Desde o momento que eu recebi a faixa preta, o tempo que eu tenho de faixa preta é o tempo que eu tenho de academia de jiu-jitsu. Só que, né, nunca fui um gestor de verdade. Comecei a trabalhar de forma mais profissional, querer organizar a casa no momento da pandemia em si, que foi a pandemia veio poucos meses depois de eu ter feito minha aposentadoria profissional como atleta e ter destinado todo aquele tempo que eu investia como atleta na parte dos estudos, na parte da gestão, né, de gerir realmente uma academia e não de fazer do jeito que eu achava que dava, que era, ou com o tempo que sobrava. Então era tudo de qualquer jeito. E a gente foi vivendo, foi empurrando, não podemos reclamar, porque muitas das cabeçadas que nós demos foi o que nos trouxe maturidade para nós podermos aplicar hoje. Então, olhando para o copo meio cheio, tudo que eu fiz de errado me serve de referência hoje de como não fazer, e tudo que eu fiz de certo também me traz resultados para que eu também possa melhorar, tá? Então, esse é o pensamento que eu tenho em relação a toda a jornada desses 22 anos aí. Só que nós, como professores, nosso papel como professor é trazer o ensinamento dessa jornada para que quem esteja ali acompanhando e seguindo no mesmo caminho não tenha necessidade de demorar todo esse tempo, né? Que a gente consiga otimizar um pouco o tempo de quem optou em seguir nessa jornada, de ter academias de artes marciais, de poder viver do segmento, para que tenha uma jornada em que chegue onde nós estamos hoje com menos tempo e que sobre mais tempo para poder investir e chegar mais longe ainda, né? Isso é o que faz a gente ter realmente o sucesso naquele papel de professor. Então, pessoal, o que que acontece? A gente traz para vocês aqui, ó, uma situação. Gerir no escuro o custo das decisões sem dados. Uma cena real. Academia movimentada, tatame cheio, caixa apertado no final do mês. Dono sem entender o que está errado porque nunca mediu o que importa. Ilusão do feeling, né? Eu vivi isso durante bastante tempo. Movimento não é indicador de lucro. Academia cheia pode estar operando no prejuízo sem que ninguém perceba. Muitas vezes as pessoas elas pecam pelo achismo, né? Então, nossa, sua academia tá bombando, hein? Tá cheia. Cara, mas tá cheia de quê? Gente gerando resultado, aumentando o faturamento, ou cheio de amigo treinando de graça, ou cheio de gente treinando com desconto, ou cheia de gente treinando com bolsa. Porque todas essas pessoas que estão ali treinando de graça, com bolsa, com desconto, que estão na inadimplência, elas estão te dando um prejuízo, porque você está pagando para a academia estar aberta, você está pagando por professores, você está pagando pela luz, pela água, entendeu? Você está pagando pelos impostos, você está pagando por tudo. Então, se ninguém está te pagando, você está pagando. Então, o saldo vai com certeza ficar negativo. E às vezes as pessoas se iludem também, né? Eu me iludi durante um bom tempo. Nossa, a academia é lotada. Sim, é lotada às 7 horas da noite, segunda-feira, terça-feira. Pô, eu tenho que ser muito ruim de não conseguir lotar minha academia numa segunda-feira, às 7 horas da noite, né? Qualquer academia às 7 horas da noite numa segunda-feira é lotada. Mesmo a gente mandando a gente embora, ela fica cheia ainda. Entendeu, pessoal? Então, assim, e aí as pessoas vêm, nossa, tem que procurar um espaço maior, porque não cabe ninguém na sua academia, tá muito cheia. Isso é o fã que está olhando do lado de fora, é o aluno que está acompanhando, mas não sabe nada da realidade. Então, mas espera aí, vamos ver. Essas pessoas que vêm, elas vêm com uma frequência semanal, elas têm os horários todos que temos durante a grade horária, durante o dia, estão cheios também. Todas essas pessoas que frequentam estão pagando. Todas essas pessoas
que frequentam estão com ticket médio ali crescendo constantemente, estão pagando na realidade o que a gente cobra, né? Então, um monte de perguntinhas que não pode nos tirar da direção correta, tá? A gente traz aqui para vocês um pequeno exemplo. Um médico que não mede, não diagnostica. Tratar o sistema, opa, desculpa, trata o sintoma enquanto a causa avança. Dono não mede, faz o mesmo. Entendeu? Então, pessoal, o que que nós temos que fazer? Sempre entender os motivos de todas as situações que ocorrem nas nossas academias. Ter o faturamento na mão, ter tudo isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Então, por isso que eu vejo como muito importante que hoje é aquele famoso básico bem feito. É o básico bem feito. Mas eu tenho que ter o básico. O básico bem feito gera resultado. Mas eu tenho que ter, no mínimo, esse básico. Aqui a gente traz para vocês o primeiro motivo aí da gente se atentar, a primeira métrica, taxa de evasão. Taxa de evasão, pessoal, quantas pessoas saem? Quantas pessoas saem da academia por mês? Ah, pô, deixa eu ver, eu acho que umas cinco, mas não, não é eu acho, não posso achar nada, pessoal, eu tenho que ter a certeza. Eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter uma planilha, eu tenho que ter um sistema de gestão. Hoje em dia é muito prático com o sistema de gestão, ele apresenta relatórios, mas eu tenho que acompanhar. Não adianta nada eu ter um sistema. Tem muitas pessoas que não têm a mínima noção do que estão fazendo, elas pagam um sistema para fazer check-in. Ela faz o aluno paga, elas pagam a mensalidade do sistema, que é um sistema completo de gestão, que ela pode te dar todos os números necessários para você acompanhar e ter sucesso. Simplesmente para o aluno ter um aplicativo e fazer check-in nas aulas. Simplesmente por isso. Para mais nada. É que nem gente de equipe de jiu-jitsu, que paga uma filiação da Gracie Barra, da Aliança ou de qualquer outra escola grande que tenha metodologia e processos documentados para colocar o nome da marca na parede no kimono. Cara, eu acho isso a maior burrice do mundo. Ninguém sabe quem é nenhuma equipe, cara. A pessoa leiga não sabe o que é Gracie Barra, Aliança, Zente, Checkmate, não sabe nada. O leigo, ele sabe o que é jiu-jitsu e mal jiu-jitsu ele sabe o que é. Entendeu? O mais valioso de tudo, pelo que a gente está pagando a mensalidade, são os processos, são as experiências daqueles que já realizaram na nossa frente, já erraram por nós, para que a gente possa acertar hoje. Isso é valiosíssimo, isso é que é o ouro. E as pessoas não conseguem vincular o que é de verdade que vale a pena e elas vivem no achismo, né? Então, tipo, eu vou colocar o logo na parede, eu sou da Gracie Barra. Cara, você só está usufruindo de um logotipo e colocando dinheiro na conta do Carlinhos Grace. Só isso, tu não está usufruindo de nada. Entendeu? Então, assim, agora, a partir do momento que você usufruir dos processos da equipe, cara, eu sou o primeiro a te aconselhar a fazer parte de uma equipe tão grande como essa. Entendeu? Então, para isso, a gente tem que acompanhar os números. Vou trazer para vocês aqui uns números que a gente traz aqui. A Alabá vai falar um pouquinho mais já, né? O benchmark saudável, abaixo de 3%, é uma taxa de evasão. Pega a minha base tem 100 alunos. Pô, se eu tenho uma perda de menos de 3%, é sensacional. Se eu tenho uma perda acima de 5%, eu tenho que ficar em alerta. A gente tem, um ponto de uma linha tênue ali em 6% que a gente considera no segmento fitness, né? Que é uma taxa de evasão ali até aceitável, mas para baixo disso é bom, para cima disso é ruim. Então, essa linha ali intermediária é o alerta que a gente traz aqui para vocês, tá? E acima de 8% é uma crise que ninguém está percebendo. Porque não adianta nada eu matricular 10 alunos e eu perder 10 alunos. Não adianta nada. Então, eu tenho que aumentar sempre a minha taxa de conversão, de captação, e diminuir a minha taxa de evasão. Só que para eu saber o que está acontecendo, eu tenho que acompanhar semanalmente, no mínimo. Eu vou mais além, né? A gente tem que acompanhar diariamente, né? Quem entra e quem sai, para poder preparar estratégias e antecipar situações de evitar saídas, tá? Mas é um ponto a se atentar bastante, porque o mais importante, a evasão alta esvazia qualquer investimento em aquisição. Você coloca pela frente e perde pelo fundo.
né? Então você coloca a gente, entra na boca do balde, só que o balde está furado. Você não percebe. E você acha que o movimento está ali acontecendo, só que chega no final do mês e não tem dinheiro. Ou então o dinheiro está o mesmo. Nossa, entrou tanta gente esse mês e por que que, pô, não, cadê o dinheiro dessa pessoa, desse pessoal que entrou? Sim, você não cuidou de quem estava contigo, os antigos saíram. E aí você investiu muita energia e dinheiro para trazer novos e perdeu aqueles que não precisavam investir energia para eles ficarem e ganhar mais, que a gente vai falar disso também no final. É somente ratificar a relevância que é esse dado, porque dificilmente isso em qualquer segmento as pessoas acompanham. A gente observa muito a quantidade de pessoas que entram, né, na nossa base, quantas pessoas que a gente está atraindo, ou seja, quantas matrículas estão sendo feitas ali semanalmente, mensalmente, e a gente não para olhar quantos estão deixando a base, ou seja, quantos daqueles que eu estou perdendo nesse mesmo tempo. E aí a pessoa ela passa a se questionar quando ela não vê alteração no faturamento dela mensal. Porque ela vê que está entrando gente, mas o faturamento dela permanece ali numa mesma média. Ou seja, porque estão pessoas saindo sem que ela perceba. Por isso que esse dado aqui da taxa de evasão, ele é tão crucial, porque senão você vai fazer muito esforço para atrair gente, só que automaticamente você vai estar perdendo gente. Então você vai ficar patinando para poder ter um resultado razoável. Esse dado, vamos colocar assim, que para mim acredito que seja o primordial para qualquer saúde de empresa, porque é aquela que vai ratificar de fato que o trabalho que você está fazendo está sendo bem feito, porque é onde o aluno escolhe permanecer na sua academia. Então, quanto menor existe essa taxa de evasão, é que mais as pessoas estão optando pelo seu trabalho, pelo seu atendimento, pela qualidade da sua aula, pela estrutura da sua academia e por aí vai.